Seguinte. Zoralfen. Tu começa a caminhar, cara. Bem lento. Até porque vocês precisam entender o que é que tá acontecendo, né? E é o seguinte, velho. Conforme tu vai andando, vem aquelas lembranças, sabe? De repente, na nossa visão, o que nós estamos vendo é um flashback do Zoralfen, né? É noite. O lugar tá um pouco mais escuro do que agora, né? Um pouco mais. Não está completamente, até porque isso faz poucos dias que isso aconteceu, né? Então a diferença não é tanta. Mas naquele dia, em especial, o lugar parecia estar um pouco mais escuro. O que, Zoralfen, sinceramente, não faz sentido. O clima não mudou. Não tanto. Não era o suficiente, sabe? Talvez o teu povo ele tenha uma influência tão grande, velho, que a energia deles seja capaz de deixar o lugar mais obscurecido, sabe? A influência que eles têm, tipo, a vontade, a ânsia que eles têm é tão grande que talvez agora, com a ajuda deles, né, com a ajuda da Moiri, com a ajuda do Uric, com a ajuda da Andrômeda, tu esteja conseguindo ver as coisas um pouco mais claras. Por ter vivido tanto tempo no subterrâneo, talvez tu não tivesse a visão que tu tem hoje em dia sobre as pessoas, sabe? Apesar de, obviamente, tu não gostar muito de como as coisas aconteciam por lá, né? E, cara, conforme tu vai andando, vocês veem que, tipo, cara, o Zoralfen, ele olha um pouco pro lado. Isso, vocês estão em volta dele, né? Vocês veem que ele olha um pouco pro lado. E nós olhamos pro lado junto com o Zoralfen. Ele olha um pouco pro lado e passa uma pessoa em volta dele, né? Passa uma pessoa perto dele, andando. E, cara, essa pessoa tá com uma adaga na mão. Esse também é um elfo obscuro, ele tá com capuz, né? E tá com uma máscara também. Uma máscara completamente feita de ferro. E, cara, ele vai andando com essa adaga, tipo, abaixado na frente do Zoralfen. E o Zoralfen também, ele tá indo também, com a rapieira e a besta na mão. E ele tá indo, cara, abaixado. Tipo, vocês veem que não são só eles dois. Tem pelo menos uns outros 8, talvez 9 deles andando abaixados. Uns com bestas de mão, outros com as bestas um pouco maiores, outras com rapieiras, outros com 2 espadas. Mas, assim, é bem distinto, né, a forma que eles caminham. Caminham não, as armas que eles têm, mas a forma que eles caminham é de fato pra fazer uma emboscada. E Zoralfen, tu lembra de ter visto um deles virando pra vocês e erguendo a mão, que era pra vocês pararem. E o Zoralfen, ele olha pra frente. E nós também olhamos pra frente junto com o Zoralfen. Quando nós olhamos né, na direção, nós vemos como se fosse o brilho de uma tocha. Vocês, obviamente, não tem nada lá. Mas o Zoralfen, ele lembra que tinha o brilho de uma tocha logo à esquerda da árvore. É quase como se fosse uma curva, sabe? Zoralfen, tu sabe que, de fato, andando um pouco mais, vocês vão encontrar uma vila élfica. Você só não sabe se vai ter algum sobrevivente lá dentro. O Zoralfen, ele tava levando um grupo devagar pelo rastro e pelas lembranças, né? Ele para um momento assim. Ele dá uma distanciada. Bom, continuando aqui, iremos encontrar o que pode ser uma vila. Mas não sei se estou preparado para encarar o que há lá. Por que não? O Zoralfen, ele olha assim pra Moiri e o olhar é meio lacrimejando de choro e de arrependimentos, assim. Eu vou olhar pra ele e vou responder. E o que você sugere que a gente faça? Nós temos que ir, não há escolha. Eu só queria um momento, mesmo não tendo esse momento. Eu vou chegar mais perto dele e vou tentar sussurrar. Você tá bem? O
Zoro, ele dá uma coçada no olho, assim. Vou ficar. E... começa a seguir em direção, assim, tipo, falando, pessoal, vamos, né? Vamos atrás Vamos desse seu continuar. momento, então. Se for um lugar pra descansar, você vai ter o seu momento. Vocês começam a caminhar. Os passos de vocês, depois do que o Zoralfin falou, começam a ficar mais pesados. É quase como se o Zoralfin ele soubesse o que ele vai encontrar do outro lado. Ele tem essa certeza com ele, sabe? Mas ele continua tentando meio que se enganar. Talvez não, sabe? Tipo, talvez não. Talvez dessa vez tenha tudo ter dado certo, a gente não tenha, né, a galera não tenha conseguido. Mas vocês fazem a curva na árvore. Zoralfin. Antes da gente chegar lá, a Andrômeda quer segurar a mão dele. Uhum. Pra passar um pouco mais de... Beleza. tipo, que tá tudo bem. Oh. Zoralfin. A primeira coisa que... Na verdade, Moiri, né? A primeira coisa que você observa, Moiri... Obviamente, né? O que chama... Primeiro, vamos por partes. O que chama a atenção de todo mundo aqui. Vocês dobram, vocês fazem a curva na árvore. O Zoralfin, ele já esperava por isso. Mas o que vocês veem são vários corpos pelo chão. Vários. Tem corpos de crianças, tem corpos de mulheres, tem corpos de adultos, corpos de velhos. Muitos corpos pelo chão. Muitos corpos. Conheço essas pessoas, não, né? Não. Esse não é o teu vilarejo. Mas todos vocês veem aquilo. Vários corpos espalhados pelo chão. Vários. E dá pra ver como eles foram mortos, se foram Cara, brutalmente ou não? Brutalmente assassinados. Tipo, vocês veem que algumas crianças não têm braço, outras foram decapitadas. As mulheres e os adultos estão na mesma situação, tá ligado? Eu chego perto do Zoro. Eu sei que ele tá ali com aquela cara de choque. Os que te mantinham em cativeiro eram os que fizeram isso? Basicamente, eu quis aproveitar da oportunidade de um massacre para poder fugir e debandar. Eu cometi um pecado dentro de um pecado. Pro meu povo, o que eu fiz foi vergonhoso. Mas pra mim, o que eu vejo é vergonhoso. Eu vou ajoelhar. Eu vi a cena, eu ajoelho na hora. E eu começo a chorar vendo aquele tanto de morte desnecessária. Eu continuo sério do lado dele. Eu A quero Andrômeda, só ela... Calma, peraí. colocar ele, tipo, de... Deixa o Yurik falar primeiro e depois tu fala, Andrômeda. Calma aí. Uhum. Vai, fala aí, Yurik. Só chegar nele, eu... Enxergando isso, eu consigo entender o porquê e que ponto tu chegou de fugir. Eu só quero que tu entenda que se é isso que tu luta contra, pode ter certeza que eu vou estar do teu lado. Se tu não tinha poder no momento, na época, pra impedir coisas assim acontecendo, a culpa não era sua. Mas vai chegar no ponto que você talvez ainda não tenha o poder suficiente. Mas eu vou tentar ser aquele ponto de força a mais pra fazer com que tu consiga esse teu objetivo. Porque se vai impedir de coisas como essas aqui acabem, pode ter certeza. Isso aqui não tá certo. E daí eu pego um dos incensos que eu acendo o meu e deixo próximo de mim, porque senão ele vai apagar. Uhum. E quando eu vejo que ele pegou fogo direitinho, eu entrego pro Zora. O Zora pega, Eu assim... alcanço pra ele, assim, tipo, tapando pra não apagar, e falo...
não foi você que causou isso. E eles não esperavam que isso ia acontecer. Então, reze pela alma deles. E eu entrego pra ele e acendo o meu. Eu chamo ele pra vir, pra poder rezar junto. Eu vejo que vocês estão preparando os incensos, então eu chamo pra poder rezar. E eu falo pra eles, mensagens curtas, por favor, a gente não tem muito tempo. Eles também não vão querer ser chamados pra cá pra relembrar essa situação. É só pra honrar mesmo. E ele fica sério, começa a rezar. A Andrômeda, ela nunca tinha passado por... Nunca tinha visto aquela situação. Uma chacina. Uma chacina. Ela nunca tinha visto uma chacina. Só nas memórias. Ela nunca tinha presenciado uma. Ela meio que... Ela tá segurando, né, a mão do Zora. Ela só abraça, assim, o braço dele e fica, assim, meio escondida com a cabeça, assim. E fica rezando pros espíritos guiarem as almas das pessoas ali pro ciclo da vida, né? Ela fica rezando baixinho. E ela fala assim pro Zora: ainda bem que você saiu de lá, Zora. Isso é bom. Mas ela não levanta a cabeça dela, ela tá evitando olhar pra aquilo. O Zora partilha da reza sem saber muito o que falar, só em silêncio mesmo, né? Ele nunca foi de ter fé em divindades, nem nada do tipo, mas ele respeita todo o sentimento e tudo. Ele fica calado até o final, né? Até as preces serem ditas, as palavras serem ditas. No final, quando o pessoal já está se levantando, já está terminando a prece, né? E os votos e tal. Ele levanta, puxa a cimitarra e fala: eu entendi minha missão no momento em que enfrentei caçada selvagem. Minha missão é a de purificar a minha raça. E quando eu digo purificar, é aniquilar a todos, inclusive a mim. Eu viro pra todos no grupo e falo: eu irei ajudar vocês quanto eu puder, mas em um momento eu terei de voltar-se contra o meu povo. Não quero levá-los nem pedi-los essa ajuda, pois sei que será uma tarefa suicida. Mas a missão de minha vida será derrotar todos os Drolls, para que isso nunca mais aconteça. E quando eu finalmente conseguir, minha espada selará o último também. Eu vou lhe acompanhar até certo ponto, mas você vai entender uma coisa também. Que se com o seu tempo de vida você percebeu que o caminho da sua raça, como você diz, é errado e todas as ações deles são desse jeito vulgares, vou dizer assim. Com o tempo tu também pode mudar essa segunda opinião tua. E uma coisa que eu quero deixar no ar pra ti é que se algumas pessoas trocaram a sua opinião e entenderam que aquilo tá fazendo errado, pode estar acontecendo com outro, pode acontecer com outros também. Então entenda que talvez a sua purificação pode vir a partir do ensinamento, nem que seja por sangue, mas um ensinamento. E em vez de você dizimar vocês, você crie, quem sabe, uma sociedade digna e limpe o nome dos seus Drolls, para eles não agirem da maneira como você sabe que eles agem. O Zoro, ele dá um riso assim, ele... Talvez eu tenha me expressado errado, caro Halfling. Não procuro redenção da minha raça, nem salvar, nem melhorar. Eu procuro a destruição e a aniquilação. Apenas isso. Não quero que nós tenhamos uma segunda chance. Não quero saber se existe gente como eu. Existe gente boa ali. Minha raça não merece um mísero puto da minha piedade e da minha boa vontade. Fui salvo graças a sacrifícios de irmãos. Meu pai nunca o conheci. Minha família sacrificava crianças, amputava membros, fazia testes. Eu fui utilizado como escravo. Minha raça não tem valor moral nenhum. Tudo o que eles merecem é o que eles causaram. Sofrimento. Você conheceu... Eu corto ele. Eu posso Você cortar conheceu... enquanto ele fala? Sim, vocês são todos. Calma. Tem duas pessoas querendo falar. De cada vez. O Uric primeiro.
Vai lá. Porque o Uric já tava na conversa. Vai lá, Uric. Ele só vai jogar. Você conheceu todos? Sem exceção todos? Porque eu não conhecia nenhum até pouco tempo. E o primeiro que eu conheci se mostrou o contrário do que ele aparentava. Você quase perdeu sua cabeça quando me conheceu. E a gente tá conversando lado a lado agora. Olha só como são as coisas, né? Moiri. Eu vou aproveitar que eles estão conversando, eu vou levantar e eu vou complementar o que o Uric disse. Eu vou falar, você pode ser muito melhor do que eles. Você não precisa devolver destruição com destruição. Você pode educá-los. Você pode criar uma nova raça a partir da sua decisão. Você não tem necessidade de destruir tudo. Você não é assim. A gente acabou de te conhecer. A gente viu que você não é igual a eles. Existem tantos outros que devem ser iguais a você também. Não há necessidade. Eu entendo o sentimento de vocês, mas em meu coração, eu seria o flagelo deles. Vocês veem que, assim, esse é um diálogo que tá começando a pesar na ferida do Zora. Ele já tá muito influenciado vendo toda a chacina ali. Ele tá claramente perturbado e desconfortável. E isso fomentou muito a raiva dele, principalmente porque ele acabou de sair de uma luta em que uma das pessoas em que ele tem muito apreço, em que ele ama, quase morreu, saca? Então, o Zora, ele tá claramente perturbado e claramente emputecido, assim, com muita raiva, querendo descontar em alguma coisa, saca? A sede de sangue não passou. Ele não seguiu o Yeti, mas a sede de sangue continua. Eu até, na teoria, quando a Moiri começa a falar, eu quero, tipo, só chegar e botar a mão no ombro dela. Enquanto... A Moiri não... É isso, tá certo, Moiri. A Andrômeda, ela percebe, tipo, nos olhos do Zora como ele tá. Ela, ainda segurando a mão dele, ela puxa ele, assim, pro cantinho, assim. Vem cá, rapidinho. Só pra ele parar de olhar pra aquilo, sabe? Uhum. Só pra ele parar de olhar pra aquilo. Ela puxa assim, vem cá. O Zora vai até ela. Ela puxa ele de um cantinho assim. Aí ela fica assim. Você não deveria se sentir culpado por uma coisa que... A sua vivência, as pessoas que te fizeram fazer isso, que te obrigaram a fazer isso, você não deveria se sentir dessa forma. Você foi obrigado, querendo ou não. Eu vi o Pandrômeda. Vai que a Moiri e o Uric também estejam certos em pontos. Falando que podem haver outras pessoas que não se sentem confortáveis nesse meio que estão. Você tem que perceber, Zora, ela coloca assim a mão no peito dele, que aqui dentro você conseguiu mudar. Vai que tem mais alguém lá precisando da sua ajuda também. O Zora, ele vira pra Andrômeda e fala... De lá. É difícil não me sentir culpado de algo quando todos que olham pra mim me olham me culpando. Você lembra de Amara? Nunca tive nenhum contato com ela. Ela claramente estava perturbada. Seu mestre, não sei se ele ainda confia em mim, mas ele também me culpou com o olhar. Eu carrego a culpa do meu povo, pois carrego a cor e a estética deles. A culpa sou eu. Ele vira e fala assim: não pense que eu mudei meu comportamento. Sempre fui quem eu sou. A única diferença é que eu mudei de lar. Não mais lá embaixo. Agora aqui em cima. Existe um homem. Um homem que gostaria de conhecer
antes de caminhar para minha jornada final. Ele tem uma capa verde. Talvez um dia. Uma capa verde? E eu termino dizendo. Também ouvi dizer que tem uma pantera. Talvez você se dê bem com ela. Tá bom. Aí, tipo, ela fica assim, não, tá bom. Não, mas voltando, Ah, mas eu nunca vi um Drow. Na verdade, eu nunca vi tanta gente diferente quanto eu tô vendo agora. Mas todos os Drows têm olhos bonitos como os seus? O Zola toca assim. Na verdade, eu não sei dizer. Meus olhos, por algum motivo, sempre foram um pouco diferentes dos olhos dos outros da minha raça. Eu conversei, ou sonhei, ou pensei ter conversado sobre algo disso, mas, enfim, ainda pra mim são pensamentos e devaneios. Mas meus olhos são bem únicos, disso posso te afirmar. Então se seus olhos são únicos, você também é único. Eu tô perto disso? Ela tá perto disso, Andrômeda? Eu tô perto disso. Não, eles estão afastadinhos. Droga. Ok. Mas dá pra ouvir pelo menos? Não. Dá pra ouvir? Não. Não dá pra ouvir. A danadinha. Meio doentio, né? Ela querer fazer um momento romântico numa chacina. Mas beleza, não engana. O amor vem nas horas mais improváveis, meu bebê. Ok. Vocês são interrompidos. Na verdade, a situação é interrompida. Moiri, tu encontra, tipo, obviamente, isso é algo visível pra vocês, talvez vocês não tivessem prestado atenção, mas a Moiri prestou atenção. Em meio a todos os corpos ali. Não só os corpos, mas partes também, né? Porque, cara, é uma situação tá um lugar difícil, cara. Tá difícil. Você vê que em alguns lugares eles foram colocados, tipo, para serem abatidos, sabe? Como se fosse um paredão. Tipo, tá algumas pessoas que elas estão lado a lado, cravejadas de flechas, tá ligado? Algumas pessoas. Porém, tu olha em volta, tu não escuta nada, além do próprio vento, tá ligado? Você sabe que o assovio desse vento não é um assovio que vocês ouviram antes. Não é um Yeti assoviando. É só o vento mesmo. E tu se apercebe de que a vila inteira tá de pé. A vila inteira. Eles não derrubaram nenhuma casa. Tem algumas portas quebradas, algumas janelas quebradas, mas as casas estão de pé. Não é uma visão agradável, é claro. Mas vocês têm um lugar enorme pra se abrigar. Não tem nem se a gente quisesse, talvez, procurar por algum sobrevivente, ver se... Vocês podem tentar. Vocês podem tentar. Vocês podem tentar tudo. Bom, então eu vou olhar pro Urik e vou falar, olha, eu não vou ficar esperando a conversinha dos dois, porque parece que vai demorar. Eu vou dar uma olhada, talvez tenha algum sobrevivente. Eu tô muito desconfortável de ver tudo aquilo ali. Eu não sei se eu quero descansar ali, tá ligado? Mas eu vou caminhando. Aquela casa maior ali é a melhor aposta. É o único lugar que a gente tem. Acho que eu vou indo lá e vou ver o que dá pra organizar pra gente descansar. Tá bem. Eu posso ir olhando as casas, checando. As casas são muito grandes? Porque Sim, dá um tem aviso. algumas casas a gente que são... pra lá. Tem umas casas que são um pouco maiores, né? Outras são um pouquinho menores. Mas são várias casas. Tem várias casas. Eu quero ir olhando aos pouquinhos as casas. Pra ver se encontro alguma coisa. Zoralfen e Andrômeda. Vocês escutam o Urik falando. Tipo, ela só vira assim a orelhinha, né? Ela fica, não, tá bom. O Zoralfen, ele, tipo, vai seguindo em direção ao Urik, né? Ele coloca a mão, assim, no ombro da Andrômeda, tipo, em agradecimento aos sentimentos, né? E ele começa a querer
procurar no lugar primeiro resquícios de uma possível marca que indicasse o... Na verdade, eu ia falar isso, mas em tese eu já sei, eu acho que é a resposta, né? Eu ia procurar umas marcas de qual clã poderia ter feito isso lá no saque, né? Qual clã Droll. Mas se eu vim com eles, eu acredito que eu já talvez saiba. Tu sabe que é o teu. E outra coisa, que você sabe que, assim, você não só sabe que foi o seu, de fato, mas uma coisa que você tem certeza. Tu não vai encontrar marca. Você sabe que foi os Drolls que passaram por aqui porque você tava junto com eles. Uhum. Se não fosse eles nesse vilarejo, cara, tu sabe, a galera que anda contigo, que andava contigo, eles eram muito espertos, pô. Eles não iriam deixar marcas pra trás, entendeu? E outras pessoas que encontrassem esse lugar desse jeito, provavelmente pensariam em um Yeti, por exemplo. O Yeti veio aqui e fez isso. Ou então, tipo, uma tribo bárbara vinda do extremo norte fez isso. Até porque tem várias pessoas cravejadas na parede, tá ligado? Então, não passa pela cabeça de ninguém que possa ter sido um povo que é tido como uma lenda que mora no subterrâneo e que levou algumas pessoas como escrava. Isso nem passaria na cabeça das pessoas normais. De jeito nenhum. Eu quero pedir uma procura, ver se autoriza essa procura. Certo. Para um hidden stat, saca? Um estoque escondido, de uma provisão escondida, pensando no meu clã, em que eles poderiam se preparar para um saque, alguma coisa do tipo, e esconder algum suprimento, como uma poção, ou alguma coisa desse tipo, para poder utilizar caso desse alguma urgência, já que eles seriam assim. Não tô dizendo que vai ter, mas gostaria de tentar fazer uma procura por algo do tipo, poderia? Tá. Tu pode tentar. Legal. Tu pode tentar. Mas tu vai precisar da ajuda de alguém pra isso. Provavelmente da Moiri, porque ela também é uma elfa. E ela sabe... Os elfos, pra eles, nesse universo, nesse cenário, é muito comum que eles guardem coisas especiais em locais muito secretos. E isso é coisa tipo, dos elfos dessa região, tá ligado? Não só dessa região, mas de onde a Moiri veio também. Entendeu? Entendi. Então, assim... Cara, eu tô falando porque provavelmente a Moiri, ela já tem esse conhecimento, entendeu? Se você encontrar uma coisa ou outra, ele não vai estar, tipo, não tá no baú, entendeu? Ele tá, tipo, em cima do armário, em um vão que é secreto, que só quem sabe é o dono da casa, tá ligado? Tipo, você não vai encontrar isso em outros lugares assim, não. Tá, eu chego então, eu vou dando um passo acelerado até a Moiri e falo isso que eu falei pra você, assim, tipo, Moiri, e pergunta, pra não ficar estendendo muito desnecessário, tá ligado? Certo. E peço a ajuda dela, você pode me ajudar? Posso sim, mas eu vou olhar pra ele de novo e falar assim, você tá bem mesmo? Tô bem, pode confiar. O que eu tenho que usar? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que usar ou ele que tem que usar? Não, quem vai usar é ele. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui só como exemplo a primeira casa, tá? E depois a gente dá um fast forward nisso daí. Certo. Vocês entram na primeira casa. Vocês começam a procurar algumas coisas que possam ser úteis, né? Com a ajuda da Moiri, Zoralfen, parece que as coisas estão mais fáceis, mas, cara, ainda assim, tu não encontra nada que pareça ser útil, sabe? Logo na entrada da casa... Não, coisas básicas assim vocês encontram, tipo, comida, mas normalmente, né, algumas já estão estragadas, outras já estão congeladas. Cara, o povo dele, você vê que a preocupação deles é não deixar nada pra trás, nada que se possa se aproveitar, entendeu? Então, cara, vocês começam a procurar algumas coisas e vocês encontram algumas rações, mas assim, uma coisa muito precária, sabe, na primeira casa. Zoralfen. Vocês acabam se dividindo no cômodo de cima, sabe? No andar de cima. A Moiri, ela entra em um quarto, você entra em outro. O quarto Zoralfen, a porta dele foi arrombada. Dá pra perceber isso. Uma parte da porta tá quebrada. E tu vê, em cima
da cama o corpo. Tu vê um corpo. Tu acaba tendo que se aproximar porque tu sabe que dentro desse quarto talvez tu possa encontrar uma coisa ou outra, sabe? Tu se aproxima do quarto e em cima da cama tem esse corpo. Olhando pra ele, tu percebe que foi alguém, que é essa pessoa, né, que tentou se proteger, se escondendo na cama, era uma mulher. Uma elfa. E ela tá de bruços na cama. Ela tá, tipo, virada pra baixo. Mas tu percebe que a colcha em cima dela, o lençol em cima dela, tá completamente cheio de sangue. Dá pra ver que, tipo, foi algo que cortou ela, que atravessou ela. Mas embaixo dela, tu vê que tem uma criança. Uma criança que ela tava tentando proteger. E essa criança, apesar de já estar morta, ela tem aquele olhar atônito, sabe? Aquele olhar de tristeza, angústia e um desespero muito grande. Nesse momento, Zoralfen, tu sente uma mão nas tuas costas. E tu percebe que tem um outro elfo, um outro drow do teu lado, olhando pra criança e ele olha de novo pra tu, tá ligado? Você não disse que ia me ajudar? E eu estou ajudando. Muito útil mesmo aquele truque com luzes. Você ainda tá aprendendo, Zoralfen. Não é do dia pra noite. Parece que não temos tanto tempo. Olhe pra frente. Não, tu vê que ele tá olhando junto contigo, tá ligado? Ele olha de novo pra tu e ele fala: o tempo tá acabando. Você tá certo. Não dá pra atrasar tanto. Você tem alguma noção de pra onde eles possam ter ido? Sim. Disso eu sei chegar até eles. Só não sei se é o momento de ir até eles. Se você for agora, você vai morrer. Tu vê que ele tira a mão de cima dos teus ombros, tá ligado? Mas e se você não for agora? Quantas mais estarão nessa situação? Quantas forem necessárias. Tu vê que ele vai te dando as costas e ele fala: não se preocupe. Eu prometo. Juntos nós vamos exterminar todos eles. Precisamos pagar essa dívida. Tu vê que quando ele te dá as costas, no outro quarto, Moiri faz um teste de percepção. Normal, né? Normal. 14 final? 14 final. Tu começa a olhar o quarto com muita atenção. Esse quarto, ele tava com a porta aberta já. Ela não foi arrombada. Tu vê que a cama tá bagunçada, tem algumas... Tem como se fosse uma espécie de armário, sabe? Tá, cara, puxaram tudo pra fora do armário, uma bagunça. Mas olhando um pouco atenta, tu percebe, na verdade, algo que alguém com pressa não veria. Próximo da porta, atrás, né, da porta, tem algo que tu prestando atenção, tu consegue ver. Como se fosse um fundo falso. Não é muito difícil de abrir. O Zoralfen, ele escuta quando tu abre também, porque faz um barulho tipo... Tá ligado? Tipo, como se tivesse algo trancado ali. Exato. Como se tivesse alguma coisa pra ser protegida ali. Uhum. É o seguinte. Eu vou dar um fast forward aqui agora, tá? Porque eu vou assumir que o grupo está procurando coisas, está procurando sobreviventes, está procurando
com a ajuda e as dicas da Moiri, tá? Eu vou estar pedindo para vocês, cada um de vocês, rolar um D100. Isso daqui vai ser o primeiro tesouro do grupo, tá?